Bom, vamos trabalhar aí outro ponto, né? Outro ponto muito batido aí nas questões sobre créditos adicionais, que é em relação à vigência. Então vamos trabalhar aí o que fala a legislação, né, sobre a vigência dos créditos adicionais. Então o artigo 45 ele fala que os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Então a regra é que o crédito adicional tem a vigência até o fim do exercício, adstrito, ou seja, dentro do exercício financeiro em que foi aberto, salvo expressa disposição em contrário, e somente quanto aos especiais extraordinários. Então, os especiais extraordinários eles podem ter uma vigência superior, desde que tenha previsão legal. Então, qual é a regra? A regra é que os créditos adicionários têm a vigência até 31/12, que é o fim do exercício financeiro. Então, foi aberto um crédito adicional, a vigência tem que ser até 31/12. Os especiais extraordinários poderão ultrapassar, tá? Mas aí tem que observar a lei. E a própria Constituição ela acabou regulamentando isso, porque ela fala o seguinte, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, tá? Então a regra é, quanto a especiais extraordinários, que eles tenham vigência até 31/12. Só que tem essa exceção, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, 31/12 é a regra para os créditos adicionais sobre vigência. Só que em relação a esses dois aqui, depende. Porque se eles forem autorizados nos últimos 4 meses do ano, então, for promulgado nos últimos 4 meses do ano, então, então tem uma data aqui, 31/8. Então, se for antes, a vigência vai ser, por exemplo, vamos supor, 31/8, vamos supor que a gente está em 2020. Então, antes de 31/8 de 2020, a vigência é até 31/12. Se for aqui antes, nesse período antes. Se for depois, eles podem ter vigência, né? Nesse caso, eles podem ser reabertos nos limites dos seus saldos e serão incorporados ao orçamento financeiro subsequente. Então, eles podem ter, aqui vai só até 31/12 de 2020. Depois, pode passar para 31/12 de 2021, se eles forem reabertos. Então, os créditos especiais e extraordinários, somente esses, tem essa regrinha de, se for antes dos 4 meses, 31/12 vale até o final do ano só. Se for depois, se eles forem autorizados, né, depois dos 4 meses, no período depois desses 4 meses, aí sim eles podem ser reabertos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Perfeito? Então tem essa regrinha aí da vigência, que fica melhor, tá, gente? Deixa aqui, para ficar melhor a gente visualizar. Então, suplementar, independente de qualquer coisa, ele sempre vai valer até o final do ano. Sempre até o fim do exercício financeiro. Foi aberto só no Natal, 25 de dezembro. Não adianta, se for suplementar, tem que ser realizado até 31 de dezembro. Se não for realizado até 31 de dezembro, esses créditos eles perdem, essa autorização de despesa, ela perde o valor. Então tem que ser sempre até um limite. Esse limite é 31 de dezembro, até o fim do exercício. Essa regra só vale para os suplementares. Agora, em relação aos especiais extraordinários, aí depende, tá, gente? Aí depende. Por quê? Se ele foi autorizado nos primeiros 8 meses do ano, nos primeiros 8 meses do ano, de 1º de janeiro a 31/8, eles vão valer até o fim do exercício financeiro. Agora, se eles forem autorizados nos últimos 4 meses do ano, de 1º de setembro a 31/12, aí eles vão ter validade até o fim do exercício financeiro subsequente. Então, só cuidado com esse detalhe, tá, gente? Então, sempre nos últimos 4 meses, vale até o fim do exercício financeiro subsequente. Se for autorizado nos primeiros 8 meses, vale somente até o fim do exercício. Então, primeiro caso aqui tem que obedecer
princípio que a gente chama de anualidade. O segundo caso também tem que obedecer o princípio da anualidade. E aqui tem a exceção ao princípio da anualidade, que são esses créditos especiais e extraordinários autorizados, né, nos últimos 4 meses do ano. Então, esses podem ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, tá bom? Então, só cuidado com essa regrinha de vigência. Então, pessoal, só para acrescentar, né, nessa regra, esse detalhe. Em regra, né, todo crédito orçamentário, ele tem que obedecer o princípio da anualidade. Então, ele tem que vigorar até o fim do exercício financeiro, 31/12. Então, isso vale para os créditos iniciais aprovados na LOA, os créditos suplementares. Agora, os créditos especiais extraordinários depende. Se eles forem autorizados nos primeiros 8 meses, valem até o final do ano, 31/12. Se eles forem autorizados nos últimos 4 meses, aí eles poderão ser incorporados ao orçamento financeiro subsequente e vão ter vigência até o fim do exercício financeiro subsequente. Então, eles podem extrapolar o período de 1 ano. Então, seria uma exceção para os especiais extraordinários autorizados, somente para esses, tá, gente? Nos últimos 4 meses do exercício. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai trabalhar aí a questão do artigo 43, que fala basicamente, né, dos requisitos para a abertura dos créditos adicionais, né? Porque créditos adicionais, como a gente já sabe, ele vai autorizar novas despesas. Portanto, tem que ter, né, a indicação dos recursos, e é isso que a gente vai visualizar agora para cobrir essas novas despesas. Então, o artigo 43, ele fala assim: a abertura dos créditos suplementares especiais depende, tá, gente? Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Então, o ato que abriu o crédito, né, ele vai ter que indicar da onde que vem os recursos para a ocorrência daquela despesa. Mas essa regrinha só vale para os suplementares e especiais, porque o extraordinário independe da indicação de recursos no momento da abertura do crédito adicional. Agora, quais são os recursos, né, que poderão ser utilizados para a abertura desses créditos suplementares, especiais, tá bom? Porque olha só, gente, se a gente lembrar aqui, como é que o governo faz a lei orçamentária, né, a LOA? Então, o primeiro passo é fazer a previsão da receita. E aí, porque com base nessa previsão da receita, ele faz a fixação da despesa. Então, quando é elaborada a LOA, tem o primeiro passo lá, previsão da receita, para depois sim ter a fixação da despesa. Então, se ele tem lá uma projeção de 100 de receita, o máximo que ele vai fazer de despesa é 100. Aí a pergunta que se faz, então, da onde que vai ser extraída, né? Da onde que serão essas fontes de recursos, né? Da onde que serão obtidas. Então, basicamente, é isso que a gente vai visualizar agora, porque o próprio artigo 43, ele diz quais são as fontes, né? Da onde que vai sair esses recursos para essas novas despesas. Então, o parágrafo 1º fala assim: consideram-se recursos para fim desse artigo, desde que não comprometidos. Claro que se estiver comprometido, não pode ser usado por uma fonte, para uma nova despesa. Então, consideram-se recursos para fim desse artigo, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Gente, essa fonte, chamada de superávit financeiro, ela basicamente, tá, gente, ela vem de ano anterior. Então, se o governo, por alguma forma, economizou recursos de anos anteriores, ele pode usar essa economia de recursos de anos anteriores para realizar novas despesas autorizadas mediante créditos adicionais. Então, assim, o superávit financeiro é como se fosse uma poupança que o governo faz, tá, gente? Mas sempre lembrando, uma poupança oriunda de exercícios anteriores. Então, ele faz lá essa poupança e, com base nessa poupança, que vai ser apurada no balanço patrimonial do exercício anterior, que é uma questão mais contábil, a gente precisa muito entrar nisso agora, só precisa entender, para questões de orçamento, que esse superávit financeiro é uma fonte
para abertura de créditos adicionais que ele advém de exercício anterior, e para entender um pouquinho, é como se ele fosse ali uma poupança. Os provenientes de excesso de arrecadação, então excesso de arrecadação é lógico, ele tem lá a previsão, como a gente já estudou, né? No orçamento ele tem lá a previsão de receita na LOA, mas se a arrecadação durante o exercício for maior do que a previsão, o que ele vai ter? Excesso de arrecadação. Então, quando a arrecadação for maior do que a previsão lá na LOA, ele tem excesso de arrecadação. Por exemplo, a previsão estava 100, aí ele faz um estudo lá e percebe que ele vai arrecadar mais, vai arrecadar 120. Esse excesso de arrecadação pode ser usado para abertura de créditos adicionais. Terceiro item, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Então aqui, gente, vai uma observação que assim parece complicado, né? Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos orçamentários autorizados em lei. Mas na essência é bem simples, né? São os famosos remanejamentos. Então, quando ele anula uma dotação e transfere para outro, ele está fazendo remanejamentos. Por exemplo, pode ser que tenha lá uma dotação para serviços, para contratação de serviços. Só que ele quer aumentar a dotação para obras. Então, o que ele faz ali? Né? Ele anula a dotação, ou uma parte dessa dotação que está para serviços, e transfere essa dotação para obras. Quando ele faz isso, ele está usando essa fonte 3, que é a fonte que caracteriza aí os remanejamentos. Anula de uma parte e transfere o recurso para outra parte. Então, são os remanejamentos. Perfeito? Então, é isso que a gente tem que visualizar, como está sendo visualizado aí no item 3. No item 4, produto de operações de crédito autorizadas na forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. Então, se o governo vai fazer uma operação de crédito e esse recurso já não está vinculado a uma despesa que está na LOA, ele pode pegar esse recurso proveniente de operação de créditos e usar como fonte para abertura de créditos adicionais. Só para lembrar que a operação de crédito, né, são os famosos empréstimos. Então, basicamente, a Lei 4.320, ela fala em 4 fontes. Superávit financeiro, que é tipo uma poupança que vem de anos anteriores, o excesso de arrecadação. O item 3 fala dos famosos remanejamentos, né, que é anular uma dotação que estava para uma determinada despesa, né, para um determinado crédito, e transferir esse recurso para uma outra despesa. Então, isso é anular uma dotação e transferir para uma outra despesa, chamada de remanejamentos. E tem as operações de créditos que, se não estiver vinculadas, elas podem ser utilizadas para novas despesas, né, que são os empréstimos, tá bom? Então, essas são as 4 fontes de recursos que podem ser usadas para abertura de crédito adicional, né? Isso só vale, como eu falei, para suplementar e para o especial. Maravilha? Bom, o conceito do superávit financeiro, ele é um conceito até difícil, né? Quando cai uma questão sobre cálculo de superávit financeiro, é difícil, né? Geralmente cai muito em questões envolvendo contabilidade pública, mas também pode cair em administração financeira e orçamentária. A gente já sabe que o superávit financeiro é uma fonte que serve para abertura de crédito adicional. E aí a própria Lei 4.320 fala que superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo e passivo financeiro. Esse ativo e passivo financeiro, eles são calculados lá eles aparecem, né, eles são informados no balanço patrimonial, como eu falei. Então, pega o ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial, só que aí ele ainda acrescenta, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Gente, o que seriam esses créditos adicionais transferidos? Aí tem que lembrar que esses créditos adicionais transferidos são aqueles créditos especiais e extraordinários autorizados, lembra? Autorizado nos últimos 4 meses. Então, esses são aqueles créditos que podem ser incorporados ao orçamento do exercício seguinte. Isso não representar, tá, gente? Isso representa, na verdade, uma exceção, pode ser feita.
Então, isso que são os créditos adicionais transferidos, aqueles especiais extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses do ano, né, do exercício, que pode ser incorporado ao orçamento seguinte, ter vigência até o orçamento seguinte. E quando ele fala ali operações de créditos a eles vinculadas, é porque uma parte desses créditos adicionais transferidos, eles podem ter sido financiados com fonte operação de crédito. Então, se tiver operação de crédito financiada, esses créditos adicionais também tem impacto no cálculo do superávit financeiro. Gente, então é importante sempre destacar, tem uma fórmula maior para se encontrar esse crédito adicional. Quando cai uma questão que eu sempre falo, né, é uma questão mais difícil, eles usam essa fórmula. Ativo financeiro menos passivo financeiro menos os créditos adicionais reabertos, né, que são esses que foram transferidos para o exercício seguinte. Então, a gente tem essa possibilidade aí, mas, como a gente está visualizando, dentro desse contexto aí, mais, vou botar aqui o mais, tá? Esse aqui é o mais as operações de créditos vinculadas. Então, na verdade, tem essa fórmula toda aqui, tá? Para a gente fazer essa visualização, ok? Então, basicamente, é assim que a gente tem que conseguir visualizar a fórmula completa desse superávit financeiro, beleza? É o que a gente está visualizando aí no nosso estudo, beleza? Então, ó, ativo financeiro menos passivo financeiro menos esses créditos adicionais que foram transferidos, mais operações de créditos vinculadas a esses créditos, que você vai encontrar o superávit financeiro. Então, essa é a fórmula completa, mas é sempre importante lembrar, tá, gente? Esse superávit financeiro, ele sempre advém de exercício anterior, ok? Então, ele sempre advém de exercício anterior. Então, imagina lá que no balanço patrimonial, né, por exemplo, no balanço patrimonial que apura, tem um superávit financeiro de R$10.000. Então, esse superávit financeiro aqui, vamos supor que esse balanço aqui tenha sido de 2019. Então, é essa poupança que foi feita aqui, que pode ser fonte para abertura de créditos adicionais de 2020. Então, no orçamento, tá, gente, de 2020, pode ser usado esse superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2019 para abrir créditos adicionais em 2020, ou seja, autorizar novas despesas em 2020. Isso que é o superávit financeiro. Sempre importante lembrar que isso é uma poupança que advém de anos anteriores. Vamos para parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para fim desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Então, olha que o excesso de arrecadação ele é apurado no próprio exercício. É diferente do superávit financeiro, porque o superávit financeiro advém de exercício anterior. O excesso de arrecadação não, ele já é apurado no próprio exercício. Então, fique imaginando o seguinte, que em 2020, vamos supor que na LOA, tá, gente, de 2020, tenha lá uma previsão de receita de 100 mil. Aí vamos supor que o governo, né, vem apurando mês a mês que ele está tendo excesso de arrecadação. Aí vamos supor que com essa possibilidade aí, com as novas, vamos supor que tem uma mudança lá no PIB, o PIB começa a crescer mais do que o esperado, e o governo começa a verificar que ele vai ter uma arrecadação maior, aí vamos supor que ele tenha lá uma projeção de arrecadação agora ampliada. Então, desses 100 mil, com o novo contexto econômico, ele entende que vai arrecadar 120 mil. Aí seria essa previsão já basicamente atualizada. Então, com essa previsão atualizada que ele entende, ele que no exercício ele vai conseguir, ele vai ter lá um acréscimo de arrecadação de 20 mil. E aí, com base nesse acréscimo de arrecadação de 20 mil, aí sim, esse 20 mil aqui seria o excesso de arrecadação que ele pode utilizar para abertura de crédito adicional. Beleza? Então, na verdade,
o excesso de arrecadação ele é quase que uma projeção nova da previsão da receita. Então, quando essa previsão nova, né, essa previsão atualizada de arrecadação for superior à previsão que ele tinha na LOA, ele já pode pegar esse recurso, esse excesso de arrecadação e efetivamente já utilizar para abertura de crédito adicional, tá bom? E olha só o detalhe, para o fim de apuração dos recursos utilizáveis, no caso de excesso de arrecadação, né, proveniente de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Então, só para a gente entender, né, vamos supor que, como a gente já visualizou, ele teria ali um excesso de 100. Numa questão maldosa, vamos supor, excesso de arrecadação calculado ali entre a previsão da LOA e a previsão atualizada de 20 mil. Só que aí na própria questão fala o seguinte, olha, mas já foram abertos lá créditos extraordinários no valor de 10 mil. Então, para você calcular o excesso de arrecadação para usar para outras despesas que não sejam aquelas decorrentes de créditos extraordinários, tem que fazer essa dedução. Então, nesse caso aí, só vai sobrar 10 mil para a abertura dos demais créditos, que seriam os créditos suplementares e especiais. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe em relação a essa diferença entre superávit financeiro e excesso de arrecadação, tá? E cuidado que toda vez que for apurar excesso de arrecadação, tem que abater lá os créditos extraordinários que, por exemplo, poderiam ter sido abertos no exercício. Perfeito? Então, tem que tomar cuidado, né? Eu sempre falo que essas questões envolvendo fontes, né, de créditos adicionais são questões complicadas, porque tem essa questão aí do cálculo que é difícil. Então, superávit financeiro advém de exercício anterior, é como se fosse uma poupança. O excesso de arrecadação é no próprio exercício, não tem que esperar acabar o ano para abrir crédito adicional com base em excesso de arrecadação, ele é apurado mês a mês. Então, o que o governo faz? Quando ele verifica que tem uma tendência a ter um excesso de arrecadação, ele já calcula. Igual no exemplo que eu dei, a LOA fixava 100, só que ele viu que a economia está aquecida, está bem diferente do que ele tinha pensado, está bem melhor, e ele vai ter um excesso de arrecadação. Então, ele já pega esse 100, calcula excesso de arrecadação projetado, né? Como eu falei, seria uma previsão atualizada, e já pega aquele valor que no exemplo lá foi 20 mil, ele já pode abrir crédito adicional. Olha que o excesso ainda não foi nem materializado, mas só em ele ter essa projeção, ele já pode utilizar, tá bom? Então, excesso de arrecadação é do exercício e o superávit financeiro é de exercício anterior, tá bom? E no caso, tem que sempre lembrar que se o governo, por acaso, abrir créditos extraordinários, ele tem que abater do excesso de arrecadação esses créditos extraordinários para encontrar o excesso de arrecadação líquido, né? Porque será o excesso que vai ser direcionado para as aberturas dos créditos suplementares e especiais. Então, quais são as fontes previstas na Lei 4.320, como a gente já visualizou? Então, a gente já sabe, né? Superávit financeiro do ano anterior, excesso de arrecadação no próprio exercício, né? As operações de crédito, que são os empréstimos, tem que tomar cuidado com isso, e os famosos remanejamentos, que é anular uma despesa proveniente, né, de uma determinada, que está alocada numa determinada despesa e transferir, remanejar para uma outra despesa. Então, ele faz isso através de créditos, através de remanejamento. São 4 fontes, beleza? E é importante lembrar também que essa fonte de remanejamento, ela não aumenta a dotação global, porque elas são transferências, remanejamentos entre dotações do próprio orçamento. Então, no total, não é aumentado. As outras não, as outras aumentam o limite de gasto total, considerando o orçamento como um todo. Mas essas de remanejamentos, elas só têm modificações internas, o total do orçamento de despesa autorizada, ele não é aumentado, tá bom? Então, isso é importante depois de fazer bastante exercício, para a gente entender todas essas minúcias, né, que são cobradas aí em diversas provas. Então, pessoal, além daquela fonte, né, daquelas 4 fontes que advêm lá da Lei 4.320, tem outras que foram inseridas aí pela Constituição e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, de acordo com o MCASP, são fontes para abertura de créditos adicionais. A Constituição de 88 fala no parágrafo 8º do artigo 166, estabelece que os recursos objeto de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária que
que ficarem sem destinação podem ser utilizados como fonte hábil para abertura de créditos especiais e suplementares mediante autorização legislativa. Então, aqui esse dispositivo, lá do parágrafo 8º, 166, é o que a doutrina chama de recursos livres. São os famosos recursos livres. Então, como é que funciona isso, né? A gente já sabe, né, que o projeto de lei ele é encaminhado pelo Poder Executivo. É o Poder Executivo que encaminha lá o projeto de lei orçamentária anual. Aí vamos supor que nesse projeto lá, o Poder Executivo tenha colocado lá 100 mil de receita e 100 mil de despesa. Então, basicamente, vamos supor que ele tenha feito isso. Beleza. Esse projeto vai para análise, né, do Poder Legislativo. Aí vamos supor que o Poder Legislativo, na hora de aprovar esse orçamento, isso aqui de receita e 100 de despesa, o Poder Legislativo simplesmente faça o seguinte, olha, 100 de receita, tá? A gente não mexeu, continua a mesma coisa, só que a gente só vai aprovar 80 mil de despesa. A gente vai vetar 20 mil, que a gente entende que esses 20 mil não devem ser autorizados, só 80 mil. Então, nesse caso, vai sobrar quanto? 20 mil. Esses 20 mil que sobrarem, né, que essa diferença entre o que foi previsto de receita e o que foi de fato autorizado como despesa, é o que a gente chama, né, que a doutrina chama de recursos livres. E são esses recursos livres que podem ser usados para abertura de créditos adicionais. Perfeito? Então é isso que fala a Constituição de 88. Aqui no parágrafo 8º do artigo 166, estabelece que os recursos objeto de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária que ficarem sem destinação podem ser utilizados como fonte hábil para abertura de créditos especiais e suplementares mediante autorização legislativa. Então é claro que esses 20 mil, eles depois poderão ser utilizados como fonte para abertura de créditos especiais e suplementares, se tiver, claro, sempre autorização legislativa. Tá beleza? Então isso foi uma nova, digamos assim, né, fonte criada aí pela Constituição de 88, acrescidas aquelas fontes da Lei 4.320. E a reserva de contingência? A reserva de contingência ela já está associada aí à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a reserva de contingência é essa, destinado ao atendimento de passivos contingentes. Então, esse aqui é passivos contingentes, bem como eventos fiscais imprevistos, poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, visto que não há execução direta da reserva. Então, essa reserva de contingência é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala que em toda LOA tem que ter uma reserva de contingência. Essa reserva de contingência, na verdade, é uma dotação orçamentária que não fica vinculada a nenhuma despesa. Então, ela fica lá como para se acontecer algum evento fiscal imprevisto, algum passivo contingente, já tem uma reserva lá orçamentária para cobrir essa situação. Então, essa dotação orçamentária ela não pode ser utilizada diretamente. Por exemplo, o governo vai realizar uma despesa e alocar na reserva de contingência. Ele vai ter que abrir um crédito adicional. Então, vamos supor que ele vai abrir um crédito adicional. Geralmente, para usar a reserva de contingência é extraordinário. Mas eu vou colocar aqui, vamos supor que ele vai abrir um crédito adicional. Então, nesse caso aqui, ele vai usar como fonte a reserva de contingência. Então, ele pode pegar a reserva de contingência, que é essa dotação que está lá na lei orçamentária, usar como fonte para abertura de um crédito adicional, e aí esse crédito adicional ele vai financiar despesas associadas aí a passivos contingentes e outros riscos fiscais. Então, o passivo contingente é como se fosse assim, o governo tinha uma ação que ele estava disputando lá na justiça e ele achava que ia ganhar, mas de repente ele perdeu a ação. Isso vai gerar o desembolso. Isso é um passivo contingente, já que ele vai ter que ter esse desembolso com essa ação que ele perdeu lá, né? Então, ele pode pegar, para autorizar essa despesa,
abrir um crédito adicional, como é um passivo contingente, um passivo duvidoso, que poderia ou não acontecer, mas acabou acontecendo, e aí ele pode usar como fonte essa reserva de contingência que está lá na LOA, né? Lembrar que a reserva de contingência é uma dotação orçamentária que está na lei orçamentária, tá bom? Então funciona dessa forma. Isso daí foi por imposição da lei de responsabilidade fiscal. Então, né, foi acrescido aí mais duas despesas, mais duas fontes específicas. Uma são os recursos livres, que já sabe, que a gente já acabou de ver, e também a reserva de contingência. Então, na verdade, hoje tem 6 fontes possíveis que podem ser cobrados aí na sua prova. É uma parte complicada, né? Mas a gente tem que aprender, tem que entender, fazer muito exercício para conseguir pegar essa parte no detalhe, né? Tem muitas questões com pegadinhas dessa parte, para a gente conseguir gabaritar as questões sobre fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Bom, então para finalizar o tema aí, créditos adicionais, a gente trabalhar aqui os famosos alertas, né, que são aqueles alertas oriundos aí de pegadinhas que podem acontecer aí na prova, mas a gente já está atento, não vai cair nessas pegadinhas. Então, ó, o superávit financeiro é uma fonte que advém de exercício anterior. Já o excesso de arrecadação é apurado no próprio exercício de abertura do crédito adicional. Então, vamos supor, tá, gente, que vai ser aberto um crédito adicional em 2020. Então, se ele usar superávit financeiro, lembrar que esse superávit financeiro vem de 2019. Se ele for usar excesso de arrecadação, aí é arrecadação no próprio exercício. Então, vai ser uma arrecadação de 2020. Então, sempre lembrando disso, que o superávit financeiro vem de exercício anterior, mas o excesso de arrecadação é apurado no próprio ano de abertura do crédito adicional. Então, ficar atento a esses detalhes, ok? Vamos para a segunda, né? O alerta 2, que fala assim, né? Os recursos oriundos das operações de crédito por antecipação da receita não podem ser utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais. E as famosas AROs, tá, gente? Que eu vou explicar mais à frente quando a gente estudar lá a classificação da receita, né? E aí vai ter receita orçamentária, extra-orçamentária, aí vai entrar a questão das operações de crédito por antecipação da receita. Tem 2 tipos de operação, né? Tem a operação de crédito normal, que é um empréstimo normal, e tem a operação de crédito por antecipação da receita. Tem uma diferença sutil que depois eu vou explicar com mais calma, mas assim, a operação de crédito por antecipação da receita é como se fosse uma operação só para resolver um problema momentâneo de fluxo de caixa do governo. Por exemplo, o governo tem uma receita a receber, o caixa dele está vazio, mas ele tem uma receita a receber daqui a 2 meses. Só que ele tem uma despesa a pagar daqui a 1 mês, ou seja, antes de receber a receita. Então, o que ele faz? Ele vai ao banco, faz uma operação, que é essa operação de crédito por antecipação da receita, chamada de ARO, pega esse dinheiro emprestado e dá como garantia a receita futura. Então, na verdade, apesar de ser, na essência, uma operação de crédito, ela não cria um recurso novo. Por quê? Porque assim que ele receber essa receita nova, ele vai ter que quitar o banco. Então, na verdade, não é uma receita nova, é só uma antecipação da receita. Na essência, essa operação de crédito por antecipação da receita, chamada de ARO, ela não é uma receita nova. Por isso que ela não pode, tá, gente, ser utilizada como fonte para abertura de créditos adicionais. Exatamente porque é apenas uma antecipação de receita e não uma receita nova. Então, cuidado, a operação de crédito pode ser usada como fonte para abertura de crédito adicional. Agora, a ARO, que é a antecipação da receita orçamentária, a operação de crédito por antecipação da receita, não pode, porque, na verdade, na essência, não é uma receita nova. Então, cuidado só com esse detalhe. Bom, mais 2 alertas, eu até falei do primeiro, né? Excesso de arrecadação é apurado pela diferença, claro, a receita arrecadada e a prevista, mas basicamente, apesar de ser arrecadada e a prevista, né, seria basicamente a receita prevista na LOA e a previsão atualizada, né, que seria já com essa perspectiva de arrecadação já pode ser aberto créditos adicionais. Entretanto, deve ser descontado o valor dos créditos adicionais extraordinários abertos no exercício. A gente vai estudar mais à frente, o crédito extraordinário não precisa indicar fonte, mas depois tem que arrumar o dinheiro para pagar. Então, a lei, né, esperto, né, o legislador já pensou que, se tiver excesso de arrecadação, já separa a parte dos créditos extraordinários, perfeito?
Assim, a fórmula mais apropriada para apurar excesso de arrecadação é receita arrecadada menos receita prevista, menos créditos extraordinários abertos no exercício. Então, já fica atento que se tiver essa informação de cálculo do excesso de arrecadação, que os créditos extraordinários têm que ser deduzidos, né, da diferença entre a receita arrecadada e a receita prevista. Perfeito? Vamos lá para o alerta quarto, né, que fala sobre anulação parcial ou total de dotações, que a gente já sabe, né, são os famosos remanejamentos. Não aumenta, então, esses remanejamentos, que é a anulação parcial total de dotações, não aumenta o valor do gasto total, tendo em vista que compreende apenas remanejamentos internos. Então, é muito comum, tá, gente, cair questão sobre isso. Aí vamos supor que numa LOA lá tem um determinado orçamento, aí tá lá pessoal, obras, serviços, materiais, entre outras. Vamos supor lá que tem 100 mil para pessoal, 50 mil para obras, 30 mil para serviços, 20 mil para materiais. Total, 200 mil. Então, total sempre 200 mil. Beleza? Aí o que acontece, né, basicamente, dentro durante o ano, vamos supor que o governo queira fazer aí gastos com obras num valor superior. Aí ele tem que remanejar. Então, o que ele faz? Vamos supor que ele quer gastar 60 mil com obras. Ele vai tirar 10 mil, né, vai tirar 10 mil de serviços, por exemplo, e remanejar para obras. Então, esses remanejamentos, essas anulações, ele anulou 10 mil que estava previsto para serviço e transferiu 10 mil para obras. Então, o orçamento após esse crédito adicional, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar com 100 mil de despesa de pessoal, para obras vai aumentar, né? Vai ficar com 60 mil para obras, serviços vai passar para 20 mil, porque ele transferiu, remanejou mediante créditos adicionais 20 mil para obras e material 20 mil. Então ele vai estar com esse orçamento aqui após a abertura do crédito adicional. Só que não aumentou o total. O total continuará valendo, né, com o montante de 200 mil. Então, basicamente, né, gente, lembrar então que a anulação parcial total de dotações, esses famosos remanejamentos, eles não alteram o valor do gasto total. Então, isso tem que ficar bem esperto para não cair nessa pegadinha lá na hora da prova. Bom, então, por fim, vamos falar lá de uma observação que está lá no MCASP, que é o manual, né? Só para lembrar que o MCASP é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, como a gente já tinha visualizado lá anteriormente, que fala o seguinte: o crédito suplementar incorporar-se ao orçamento, adicionando-se a dotação orçamentária que deve reforçar, enquanto os créditos especiais extraordinários conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta dos mesmos separadamente. Então, gente, o que a gente tem que tomar cuidado, né? É uma informação até difícil de visualizar na prática, mas tem caído com muita frequência em prova, por isso que eu estou aqui trazendo para vocês com destaque, né? Está lá no nosso material também, então a gente está só dando um destaque aqui. O crédito suplementar, como o MCASP fala, incorpora-se ao orçamento, adicionando-se as dotações orçamentárias que devem reforçar, enquanto os créditos especiais extraordinários conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta dos mesmos, separadamente. Basicamente, né, vamos supor que aqui está a LOA, né? Então, o governo lá tem aprova lá na LOA o quê? Os créditos iniciais. Então, vamos supor que ele aprovou lá os créditos iniciais no valor lá de 100 mil. Aí ele abre um crédito suplementar. Então, na verdade, quando ele abre um crédito suplementar, esse crédito suplementar, ele altera aqui, né, o valor que está lá na LOA. Vamos supor que aumentou lá 120 mil, usou como fonte superávit financeiro do exercício anterior, beleza? Agora, se ele for abrir um crédito especial, extraordinário, aí ele já fica separado.
Então, vamos supor aqui que tem um crédito especial, um crédito extraordinário. Vamos supor que ele abriu um crédito especial de 15 mil e abriu um crédito extraordinário de 5 mil. Apesar de ter aumentado aí a dotação, né, ele fica separado. Esse aqui que foi um crédito decorrente de um crédito suplementar, ele fica incorporado à dotação, ele é adicionado à dotação orçamentária. Esses aqui, ó, ficam separados. Então, esse aqui é incorporado, o suplementar é incorporado, e o especial e extraordinário, eles acabam ficando separados, né? Então, como fala ali, ó, devido à sua conserva a sua especificidade, demonstrando as despesas realizadas à conta dos mesmos separadamente. Então, ele fica separado. Maravilha? Então, é só um detalhe aí, mais um detalhe para a gente entender essa questão dos créditos adicionais. Então, turma, só para agora a gente finalizar nessa questão, aí envolvendo os créditos adicionais, suplementares, especiais, eu sempre gosto de alertar, né? Hoje as bancas trabalham num nível de detalhe muito profundo esses temas, então assim, não dá para fazer um estudo superficial, porque você não vai conseguir a sua aprovação estudando superficialmente AFO. Então a gente tem que realmente no detalhe do detalhe, na profundidade, no caso prático. Então por isso que cada dia mais tenho que incorporar na minha aula informações adicionais, explicações adicionais, porque, por exemplo, acontece uma questão prática, você não sabe resolver. De repente sabe a teoria, mas não sabe se for uma questão ali prática. Então tem que estar sempre aprofundando. Então é por isso que a gente vai no detalhe. Agora tudo isso, tá, gente? No final das contas tem que ser fixado através de exercícios. Então não vai adiantar nada estudar toda essa teoria sem fazer exercício, ok?